Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma daquelas multas que, olha, muita gente nem faz ideia que existe, mas está lá, direitinho no nosso Código de Trânsito. Pois é, a gente vai desvendar hoje a multa por arremessar água em outros veículos. Pois é, já parou para pensar nisso? Imagina só a cena, super comum. Dia de chuva, a rua cheia daquelas poças d'água e de repente, splash! Aquele banho no carro do lado. Parece só um baita inconveniente, né? Mas, na verdade, isso pode ser uma infração de trânsito. Vamos entender direitinho como e por que isso acontece. Beleza, então vamos fundo nisso. Para começar, não tem jeito. A gente precisa ir direto na fonte, ver o que a lei diz. E a base de toda essa conversa está lá no artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro. A lei é bem específica. Olha só. A infração é usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Reparou nos detalhes? A lei fala em água ou detritos e vale tanto para pedestres quanto para veículos. O texto é super direto, né? Não deixa muita margem para dúvida sobre qual é a ação. E só para deixar claro de onde vem essa informação para ninguém ter dúvida, tudo que a gente está falando aqui é baseado na fonte oficial, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o MBFT. É esse documento que guia o trabalho dos agentes de trânsito no Brasil inteiro. Agora, um detalhe que parece técnico, mas que é super importante. Quando a água é jogada em outros veículos, o código específico que o agente usa na multa é o 5232. Guarda esse número aí, porque ele vai ser a chave para a gente entender uma diferença crucial mais para frente. Certo, a gente já entendeu o que é a infração. Mas e na prática? O que acontece se alguém for pego e autuado? Vamos ver agora o que pesa na carteira de motorista e, claro, no bolso. Para começar, vamos falar da gravidade. Essa é considerada uma infração de natureza média. Ou seja, não é daquelas levinhas, mas também não está lá no topo das mais graves, sabe? E sendo uma infração média, ela gera o quê? 4 pontos na carteira do condutor. É sempre bom lembrar que esses pontos vão somando e podem levar até a suspensão da CNH, então todo cuidado é pouco. E claro, não podia faltar a penalidade principal, a multa. O motorista vai ter que pagar o valor de uma infração média, então sim, aquela poça d'água pode acabar pesando bastante no bolso. Agora, atenção, porque a gente chegou no ponto mais importante dessa história toda. É o detalhe que define se vai ter multa ou não. Porque pensa bem, não é qualquer splash que vai ser punido. A palavra-chave aqui, o que decide tudo, é intenção. A diferença é toda essa. A autuação só vai rolar se o agente de trânsito perceber que o motorista fez de propósito. Agora, se a pista está ruim, cheia de buraco, não tem como desviar, ou seja, foi um acidente, aí não tem infração. O que a lei quer pegar é a maldade, a ação feita de caso pensado. Tá, mas como é que o agente vai saber se foi de propósito ou não? Bom, o manual de fiscalização dá umas pistas bem claras. O agente vai observar, por exemplo, se o motorista tinha como desviar ou diminuir a velocidade e simplesmente não fez. Ou, pior ainda, se ele mudou o caminho do carro só para passar na poça e molhar o outro de propósito. Para ficar super claro, olha só um exemplo do que o agente escreveria lá no campo de observações da multa. Algo como: arremessou a água deliberadamente em outro veículo, mesmo podendo desviar-se da poça. Essa frase mata a charada, né? A palavra deliberadamente e o mesmo podendo desviar deixam a intenção escancarada. Beleza? Para a gente fechar o raciocínio e não sobrar nenhuma dúvida, vamos esclarecer umas confusões bem comuns. Porque olha só, jogar água em carros não é a mesma coisa que jogar em pedestres. E, com certeza, não é a mesma coisa que jogar um objeto para fora do carro. Lembra daquele código que a gente falou lá no comecinho? Então, é aqui que ele entra. Molhar outro veículo é o código 52232. Agora, se for um pedestre, apesar de ser o mesmo artigo 171, o código é outro, é o 52231. São duas multas diferentes, baseadas na mesma lei. E muito cuidado para não confundir as coisas. Atirar uma latinha, uma bituca de cigarro, qualquer objeto que seja pela janela do carro, isso não tem nada a ver com o artigo 171. É outra infração, completamente diferente que está lá no artigo 172. Ufa, é bastante detalhe, né? Então, para garantir que ficou tudo bem amarradinho na cabeça, vamos fazer aquele resumo rápido com os pontos essenciais. Então, recapitulando. Ponto 1. A infração é arremessar água ou detritos em outros veículos de propósito. Ponto 2. A penalidade é multa média mais 4 pontos na carteira. E o ponto mais crucial de todos: o fator decisivo é a intenção. Se foi sem querer, por causa de um buraco na via, não é para ter multa. Simples assim.
E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Conhecer a regra é super importante, mas o que está por trás dela é ainda mais. Respeito, empatia no trânsito. A questão não é só fugir da multa, mas sim exercitar a cidadania, né? Fica a pergunta: como a gente pode ser mais consciente no trânsito, principalmente em dias de chuva, quando tudo fica mais complicado? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.